Oi pessoal, aqui é o professor Carlos. Vamos estar falando aí sobre a crise de 29, né? Achei que seria interessante a gente estar reforçando esse tópico, que é um tópico aí importante que a gente estava vendo. Então, pessoal, para a gente entender a crise de 1929, a gente precisa retornar um pouquinho, entender o contexto, né? O panorama mundial, assim como o contexto nacional, o contexto dos Estados Unidos. A crise de 29 refere-se num primeiro momento aos Estados Unidos, para depois se tornar uma crise global, né? Uma crise mundial aí sem precedentes no capitalismo. Então, retrocedendo um pouquinho, desculpem, a gente está voltando para o final da Primeira Guerra Mundial, né? 1918, 1900, entrando já em 1919. Quando a gente chega nos anos 20, qual é o panorama? Qual é o cenário global? Nós temos uma Europa parcialmente destruída, a maioria dos países em crise, numa crise, né, gerada por conta da Primeira Guerra Mundial, não só na Europa, mas também alguns países da Ásia, da África também, mas principalmente ali, alguns países da América Latina, diga-se de passagem o Brasil, embora o Brasil não tenha sofrido tanto com essa crise aí gerada pela Primeira Guerra, e nós temos dois países que vão sair relativamente bem, vamos colocar dessa forma. O primeiro são os Estados Unidos, que entraram no final da guerra, em 1917, não tiveram seu território bombardeado, como a maioria dos países europeus. E o segundo é a Rússia, que embora esteja passando aí por um processo revolucionário que vai se estender até aí o início da década de 20, a Rússia também não vai sofrer tanto essa crise gerada pela Primeira Guerra Mundial. As indústrias norte-americanas, inclusive, vão ajudar os países da Europa, principalmente a Europa Ocidental, a se recuperarem, né? Diga-se de passagem, Inglaterra e França, outros países também, mas principalmente Inglaterra e França, vão ser ajudadas pelos Estados Unidos. Inglaterra e França vão contrair vários empréstimos, outros países europeus também, bota aí Espanha, Portugal, citando-se outros também. Eles vão contrair dívidas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão exigir, por exemplo, que esses países europeus consumam os produtos norte-americanos. E a indústria dos Estados Unidos, vai bombar, vai ter vai ter gente que vai abrir 3, 4 filiais de indústrias. Por quê? A Europa estava precisando de matéria-prima, principalmente de alimentos. Então as indústrias norte-americanas vão começar a produzir em larga escala. Os caras vão começar a produzir, até que, obviamente, essa produção, imagina só, o cara tinha uma indústria com 50 funcionários, de repente ele amplia o parque industrial dele, abre em mais 2 estados ou 3 estados, ele abre 3 indústrias diferentes, ele tinha uma, agora tem 4. O que vai acontecer? Os empregos vão crescer, nós vamos ter uma superprodução em massa, empregos vão surgir, e as pessoas vão estar com dinheiro no bolso. Tem aquele ditado que diz, né? Bolso cheio, coração contente. O que acontece? Vai surgir um período nos Estados Unidos, em 1920, chamado de American Way of Life, o estilo de vida americano, o jeito de viver norte-americano. Vão ter pôsteres, cartazes, imagens, eu vou botar até algumas. Vão surgir os primeiros eletrodomésticos, a vida do cidadão médio, né? A vida da classe média nos Estados Unidos, ela vai ser um parâmetro que todos os países do mundo vão querer seguir. A gente vai ter o surgimento da geladeira, de fogão, os primeiros ferros a passar, aqueles a carvão. O automóvel vai ser o símbolo do estilo de vida americano. O automóvel vai ser muito popularizado. Surge aí a figura do Henry Ford. A gente vai ter então uma produção em massa, não só internamente, mas externamente, porque os países da Europa estavam precisando. E nós vamos ver, os países da Europa estavam precisando desses produtos, e os Estados Unidos tinham um grande mercado e eles vão começar a vender
para esses países. Então, as pessoas estão com dinheiro nas ruas, saindo para bares, restaurantes, a indústria do cinema tá bombando. A década de 20 vai ser quando vão surgir os grandes filmes, os grandes atores. Hollywood está bombando. A gente está vendo a Broadway surgindo. Então, assim, a indústria cinematográfica também vai movimentar muito a economia norte-americana. E pessoas de classe média, professores, construtores, trabalhadores de indústrias, eles vão começar a investir na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores vai começar a atrair essa classe média. Diga-se de passagem, esse American Way of Life não necessariamente foi para todo o povo americano. Vai ter uma camada pobre que não vai ter tanto acesso assim. Mas, querendo ou não, foi um período de prosperidade. Então, o que vai anteceder a crise de 29? Esse American Way of Life, esse estilo de vida americano, uma grande prosperidade vivida nos Estados Unidos. Por quê? Porque por conta desse novo mercado que vai surgir, esse mercado europeu, os países da Europa precisando se reconstruir, vão precisar de matéria-prima que eles vão comprar nas indústrias norte-americanas. Consequentemente, essas indústrias vão triplicar, quadruplicar a sua produção. Como é que o cara abre novas indústrias? Ele pega empréstimo nos bancos, abre as indústrias, vende os produtos e vai pagando os empréstimos nos bancos. E assim a coisa ia aumentando, aumentando, aumentando. Agora, que fatores vão levar à crise de fato de 1929? Isso é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá bom, galera? Um abraço e bom dia.